Olá, pessoal. É, Nós vamos dar agora início a uma nova etapa do nosso estudo de sociologia. Vejam, até agora a gente estava estudando a sociologia, mas o ambiente, não a sociologia propriamente dita, mas o ambiente em que a sociologia se formou. A gente estava estudando a modernidade, os os eventos históricos que formaram a modernidade. A gente estava estudando o positivismo, que foi a primeira proposta de construção de uma ciência social, de uma ciência da sociedade, que é a sociologia. E agora a gente vai exatamente para o início da sociologia. Nós vimos semana passada uma diferença entre as ciências da natureza e as ciências da sociedade, ou humanas. Que diferença foi essa? As ciências da natureza são monoparadigmáticas. Quem tiver dúvida, volta para ver o vídeo que eu fiz sobre isso. Está postado no Google Sala de Aula. As ciências sociais e humanas, elas são multiparadigmáticas. Ou seja, as ciências sociais e humanas, elas têm vários modelos ou podem ter vários modelos de explicação para um mesmo acontecimento, para um mesmo fenômeno social. A sociologia, quando começou a se formar no final do século XIX, início do século XX, ela abrigou, digamos assim, três grandes paradigmas de explicação, três grandes modelos de explicação sobre os fenômenos sociais, com três autores centrais, cada um autor central no seu modelo. A gente hoje vai ver o primeiro paradigma. A gente vai ver isso hoje e semana que vem. Depois a gente vai ver os outros dois. Nesse primeiro paradigma, ele tem um autor central que é um francês, Émile Durkheim, nascido em 1858, falecido em 1917. Durkheim, ele foi muito influenciado por Comte, por Auguste Comte e pelo positivismo. Embora ele tenha, ao contrário de Comte, desenvolvido a proposta do que deveria ser a sociologia. Além de Durkheim, com seu paradigma chamado de funcionalista, você vai ter outros dois autores que a gente não vai ver agora. A gente vai ver quando terminar Durkheim. Um deles é o Karl Marx. O Marx, ele tem um paradigma, digamos assim, chamado de materialismo histórico dialético. E o último, que é o Max Weber, que é um outro autor formulador do terceiro paradigma que nós vamos ver, do terceiro modelo de explicação sobre os fenômenos sociais, esse chamado de sociologia compreensiva. Então vamos para o primeiro, Emile Durkheim, tá certo? Bem, como vocês podem estar olhando na tela, vocês estão vendo o título da aula, o fato social, o indivíduo e a sociedade. O fato social, na realidade, é o conceito central, é o conceito principal que Durkheim formula no seu modelo, no seu paradigma de explicação dos fenômenos sociais. Nós vamos então começar a estudar por ele, por saber o que é o fato social. Vamos lá. O fato social, para Durkheim, é tudo aquilo que na convivência em sociedade aparece para o indivíduo, é oferecido para o indivíduo e o indivíduo tem que fazer, tem que seguir, tem que cumprir. Não é ele que escolhe, vem de fora dele. Por exemplo, antes de ir para exemplos, o Durkheim entende que nós, ao nascermos, somos seres biológicos. Nós não somos ainda seres sociais. É na convivência social
que nós vamos nos transformar em seres prontos para viver em sociedade. Mas vamos agora para um exemplo de fato social para poder amarrar isso tudo. Ao nascermos, nós não sabemos que temos que andar na sociedade, que conviver em sociedade usando roupas. Isso não é uma escolha nossa. O Durkheim vai dizer que é um fato social. Por quê? Porque é na convivência em sociedade que o indivíduo internaliza na cabeça dele e passa a praticar isso de andar com roupas. Não é dele, é exterior ao indivíduo. É a sociedade que exige que o indivíduo faça aquilo, que exige que o indivíduo utilize roupas para cobrir o seu corpo. A sociedade pressiona o indivíduo para fazer aquilo. E se ele não faz, ele sofrerá alguma restrição, algum constrangimento, alguma punição. Isso não é para um ou outro indivíduo. Isso é para todos os indivíduos de uma determinada sociedade ou de um determinado grupo. Na nossa sociedade, andar vestido não é para uma ou outra pessoa, é para todos. Não é escolha das pessoas. Isso já vem da sociedade antes do indivíduo nascer. E o indivíduo ele sofre uma pressão para cumprir isso. Então, o que eu estou falando? Estou dando um exemplo do que é fato social e estou dizendo que o fato social tem 3 características: a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Ou seja, o fato social ele é exterior ao indivíduo, não é o indivíduo que escolhe. Ele sofre uma pressão, ele sofre uma coação, uma força para que ele cumpra o que a sociedade quer que ele cumpra. E, por final, não é só para ele, é para todos daquele ambiente social. Eu vou dar outro exemplo, falei de andar vestido. Vamos pensar um outro fato social, o sistema escolar. O sistema escolar nem sempre existiu. Mas, nos nossos dias, está estabelecido socialmente, é um costume, que todos os jovens devem passar por um ciclo chamado ciclo escolar, lá desde criancinha até um jovem adulto, aos 17, 18, 19 anos, ele deve estar saindo do ciclo escolar. Veja, isso de fazer parte, de cumprir todo o ciclo escolar, não é uma escolha do indivíduo. Nós, ao nascermos nessa sociedade atual, já encontramos isso pronto. E somos, então é exterior a nós, não é uma escolha nossa. E somos obrigados a cumprir o ciclo escolar sob pena de sofrer alguma punição, alguma recriminação, alguma discriminação. Até os responsáveis pelos jovens, por crianças e adolescentes, eles, estou falando dos pais ou responsáveis, eles são obrigados a fazer com que as crianças e adolescentes estejam na escola. No Brasil, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é até lei. Ou seja, pais e mães que não matriculam e não acompanham o desenvolvimento escolar da criança ou do adolescente, eles podem ser enquadrados dentro de um crime chamado abandono intelectual. Então vejam bem, o sistema escolar, o ciclo escolar, ele é algo que é exterior ao indivíduo, é uma característica da exterioridade, é algo que pressiona para que o indivíduo cumpra, e não é para um ou outro indivíduo, é para todos, é a generalidade. O fato social é tudo aquilo que vai para cima do indivíduo, que esmaga o indivíduo, que não é escolha dele, e que não é só um ou outro indivíduo, são todos. Fato social é isso. Para o Durkheim, tem essas 3 características: exterioridade, coercitividade e generalidade. Tem aqui um extrato de um escrito de Durkheim para a gente entender melhor o que seria o fato social. Para ele, é toda maneira de agir, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção. Coerção quer dizer força. Uma força exterior, ou ainda que é geral a toda uma sociedade ou grupo específico, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter.
O fato social para Durkheim é algo que existe, assim como, vejam que ele herda muita coisa do Comte. Assim como as ciências da natureza, elas, ao observarem, por exemplo, um eclipse, elas vão olhar, o cientista vai olhar um eclipse, e aquele eclipse, o cientista estudando ou não, tendo curiosidade em pesquisar ou não, aquele eclipse é um fato da natureza. Ele vai acontecer. Não é uma escolha do cientista para que ele aconteça ou não aconteça. O mesmo acontece com os fatos sociais para o Durkheim. Independente do indivíduo, o fato social continua existindo. Ele vai existir independente que o indivíduo queira ou não, goste ou não. Queira ou não, goste ou não, o sistema escolar continuará existindo. Se você não quiser participar do sistema escolar, não tem problema. Assim como o eclipse, ele continua existindo. Ele é um fato que não depende das escolhas individuais, assim como o eclipse. Ele se impõe sobre o indivíduo, segundo Durkheim. Tá certo? Então, se a gente for generalizar esse pensamento de Durkheim, a gente pode imaginar o seguinte: muito do que eu e do que você é não são escolhas minhas ou suas. Muitos dos nossos gostos, das regras sociais que nós seguimos, dos nossos valores morais, dos nossos julgamentos estéticos do que é bonito e do que é feio, não são nossos. Perdão, passou aqui. Não são nossos. É a sociedade que coloca sobre nós como um fato social, nos obriga a cumprir, fazendo uma coerção, e não é só para mim nem para você, é para nós todos. Então, vamos entender que muito do que nós somos, ou que nós pensamos que escolhemos livremente, o Durkheim nos mostra que não é bem assim. É muito uma construção da sociedade para nós. Bem, desse ponto de vista, o Durkheim ele vai dizer que ele vai identificar duas grandes formas de consciência. Ele vai dizer que existe uma consciência da sociedade e uma consciência individual. Vamos ler aqui para depois explicar. As representações coletivas da sociedade ou do grupo social, o que que se chama consciência coletiva, estabelece os padrões de comportamento, valores morais, padrões estéticos, regras sociais, cultura, etc., sobre os indivíduos. Dessa forma, o indivíduo é moldado pelo coletivo. A consciência social, ou seja, vou repetir um pouco o que tem no slide: os comportamentos, os valores morais, os padrões estéticos, as regras sociais, a cultura. O Durkheim vai dizer que isso existe na sociedade, independente de nós, e não é escolha nossa. Apenas através do fato social, essas coisas nos influenciam a tal ponto que nós vamos ter que cumprir os padrões estéticos, cumprir os valores morais, as regras sociais, a cultura da sociedade, o comportamento, sob pena de sermos excluídos dessa sociedade. Então, a consciência coletiva, ela se sobrepõe, ela pesa, ela se joga sobre as consciências individuais. O que eu e o que você somos, para o Durkheim, nós somos nada mais nada menos do que indivíduos que repetimos os padrões que estão presentes na sociedade de valores morais, de padrões estéticos, regras sociais, cultura, comportamento social. Nós temos uma pequena margem para mudar isso. Por quê? Porque a consciência social ela esmaga as consciências coletivas, fazendo com que nós sejamos o que a sociedade, muito mais o que a sociedade quer que nós, enfim, que nós sejamos, e muito menos o que nós escolhemos ser. Nós somos muito mais o que a sociedade coloca para nós sermos do que o que nós realmente escolhemos. A consciência coletiva esmaga o indivíduo e padroniza os comportamentos. Uma frase aqui do Durkheim. O devoto. Devoto é aquela pessoa que é uma pessoa religiosa, seja de que religião for, um devoto católico, um devoto protestante, um devoto do candomblé, mas o devoto, ao nascer, encontra pronta as crenças e as práticas da vida religiosa, que existem antes dele, porque existem
fora dele. Só um comentário. As religiões não são escolhas dos indivíduos para o Durkheim. Elas estão prontas antes do indivíduo nascer. Na convivência social, o indivíduo apenas aprende aquela religião do seu grupo. Continuando a leitura. O sistema de sinais que me sirvo para exprimir pensamentos, exprimir moedas, o sistema de moedas que emprego para pagar dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo para as minhas relações comerciais, as práticas seguidas na profissão, etc., funcionam independente do uso que faço. Bem, se a consciência coletiva, a cultura, os padrões de comportamento da sociedade se jogam para cima do indivíduo, o indivíduo não tem muito o que fazer a não ser cumprir isso. É exterior a ele esses padrões pressionam ele e não é só para ele, é para todos. Eu vou dar um exemplo do que está na tela. O sistema de moedas que emprego para pagar minhas dívidas. Sistema monetário. Brasil, a moeda é o real. Então vamos pensar o seguinte. Eu, de repente, me nego, eu não vou mais usar moeda, eu não vou mais usar dinheiro, não vou mais usar o real, que é a moeda do Brasil. Só uma falha. Que é a moeda do Brasil. Ora, eu não vou conseguir comprar nada, eu não vou conseguir fazer nenhuma transação comercial, não vou conseguir fazer nada. Não vou mais utilizar dinheiro, eu decido isso. Nesse ponto, nessa situação, o que acontece? Eu, pressionado pela sociedade, vou acabar sendo excluído. Não vou conseguir comprar nada, não vou conseguir comercializar nada, não vou conseguir pagar uma conta, porque eu estou me negando a usar dinheiro. Eu estou me negando a usar moeda. Então vejam como o fato social nos molda. Nós somos obrigados a o quê? A utilizar a moeda, senão nós vamos estar fora dessa sociedade. Isso é o fato social. O fato social é tudo aquilo que se joga para cima do indivíduo e que obriga o indivíduo a cumprir determinados padrões. E não é só para ele, é para todos. Se ele não cumpre, ele está fora da sociedade. Pessoal, não para por aqui. Isso aqui é só um primeiro vídeo, mas queria que ficasse bem claro o que é fato social. Os conceitos desse vídeo principais foram fato social, com as suas três características: exterioridade, coercitividade e generalidade. Consciência coletiva e consciência individual, sabendo que a consciência coletiva para o Durkheim sempre prevalece sobre a individual. Tá bem? Boa tarde.